Olá, amigos. Estamos aqui de volta hoje, quarta-feira, dia 18 de abril. Hoje nós vamos falar hoje sobre aprendizagem. Esse é um assunto que é primordial para o nosso país, certo? Porque nós estamos mal na aprendizagem. Porque nós estamos com conceitos completamente diferentes dos conceitos que nós precisamos ter para realmente ter uma boa aprendizagem, né? Então, hoje nós vamos falar sobre isso. Eu espero os comentários de vocês sobre o assunto, né? E gostaria antes de agradecer a presença em todos os programas nossos ao vivo do pessoal do Acre, Roraima, Amapá, Pará, Maranhão, Pernambuco, Bahia, Sergipe, Minas, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Se alguém tem nos assistido, tem participado da nossa live, que não é de um desses e não citei o estado, me avise, porque por enquanto eu só identifiquei o pessoal de cidades desses estados, tá? Alguns estados têm várias cidades, como Rio Grande do Sul, Pará e Bahia, tem um monte de cidades. Minas também, várias cidades, né? E alguns as capitais. Bom, o que nós vamos falar hoje, então, é sobre aprendizagem. E o que nós vamos falar de aprendizagem? O primeiro ponto que nós vamos pegar é como aprender de verdade e para sempre. Então, isso é um tema que diversos amigos meus, adolescentes, jovens e até crianças, estão precisando mesmo disso, estão precisando saber disso. Porque realmente aprender é uma técnica, é uma metodologia. E as pessoas não usam nenhuma técnica, nenhuma metodologia, aprendem na marra, quer dizer, tentam aprender na marra. E não dá certo, o esforço é muito grande, cansa muito, ficam estressados, né? Alguns entram em crise, ansiosos exageradamente, por causa de uma aprendizagem sem método, sem técnica, sem nada. O outro assunto é como estimular meu filho a aprender de verdade para sempre. Ou seja, aí é a parte dos pais. O primeiro é para os alunos, o segundo é para os próprios pais. Como estimular meus filhos a aprender de verdade e para sempre. Isso é importante, não é aprender com prazo de validade para 3 dias, né? Como acontece muito. Em seguida, nós vamos ver como estimular a aprendizagem do meu filho com necessidades educacionais específicas, que é um pouco diferente. Na realidade, o que nós fizemos para a criança com necessidades educacionais específicas é lucro para aqueles que não têm. Mas para os portadores dessa necessidade, é fundamental o que nós vamos falar. Outro assunto. Por que existe o atendimento educacional especializado? Qual a função dele? Por que inventaram esse negócio? Vamos ver também. E essa do atendimento educacional especializado, por que existe? Por que inventaram isso? Eu estou respondendo a Marli Aurora. Oi, Marli. Do Pará, de Ipixuna do Pará, de Aurora, Marli de Aurora do Pará, Marli lá de Aurora, que são alunos de pedagogia de Santo Antônio do Tauá. Então, Marli é de Aurora e os alunos são de Santo Antônio do Pará, de Santo Antônio do Tauá, tá? Nós vamos responder a eles. E também, depois, qual a relação entre o atendimento educacional especializado e o professor da sala regular? Ok? Então, são assuntos realmente de primordial, de super importância para todos nós. Lembro que, nesse sábado, dia 21 de abril, das 9 às 12 horas, aí já é no IUP. No IUP nós teremos o Conselho Escolar e o Conselho de Classe. Estou lembrando a todos os nossos professores e que estiverem nos assistindo, que nós estaremos lá de 9 às 12 para estudar, analisar as necessidades de ajuste que nós teremos que ter a partir do dia 23, segunda-feira. E no mesmo sábado, dia 21 de abril, das 14 às 16 horas, nós teremos a reunião de pais, para nós analisarmos como está indo a aprendizagem dos seus filhos e nós combinarmos procedimentos para garantir o sucesso total deles. Ok? Então, voltando ao nosso assunto, vamos agora ver um deles, que é o aprender. Como aprender de verdade e para sempre. O que acontece com esse aprender de verdade para sempre? Bom, um dos fatores mais importantes na construção da felicidade de uma pessoa é a sensação que ela tem
de ser capaz de aprender de verdade alguma coisa e assim ser capaz de entender o mundo à sua volta. Quando nós estamos conscientes do nosso aprendizado e de que ele é verdadeiro e, portanto, ele é definitivo, isso é a garantia do nosso sucesso na vida, porque é o início da construção do que pode ser chamado de sabedoria. Infelizmente, nós estamos num país em que isso está muito ruim. As crianças e os adolescentes são praticamente programados não para aprender alguma coisa, mas sim a se livrar dos assuntos que são ensinados nas aulas por meio de um estudo decoreba, feito nas vésperas das provas, que por sinal são marcadas antecipadamente, e cujo aprendizado tem prazo de validade de 1 a 3 dias no máximo. A intenção é única e exclusivamente de tirar uma nota boa e passar de ano, sem qualquer comprometimento com o conhecimento de qualquer dos assuntos dados. As famílias ainda ajudam nesse caminho do fracasso. Por quê? Porque elas exigem do filho não o relato do aprendizado do dia, mas sim a nota obtida nos testes e provas. O resultado é simples. Somos o pior país do mundo em aprendizagem. E somos o país onde a felicidade constitui apenas consumir, tentar ganhar mais dinheiro em algum subemprego para continuar a consumir. Como fazer então para que o aprender seja puro prazer, pura emoção, repleto de entusiasmo, cheio de satisfação e que, além disso, permita uma vida com momentos de curtição, momentos de lazer sem preocupação, lazer de verdade, diversão, etc. Tudo é método, nada complicado. Apenas organização e método. É isso que eu quero explicar. A nossa mente, ela tem capacidade de arquivar muito mais memória do que possamos imaginar. Esses compartimentos de arquivos estão espalhados por toda a espessura da nossa massa encefálica, em toda a extensão da nossa cabeça. Mas esse arquivo não pode ser alterado enquanto nós estivermos acordados. Como qualquer alteração demanda um esforço mental muito grande, isso só pode ser feito durante o período de sono. Durante o período de vigília, ou seja, quando nós estamos acordados, nós só acessamos os arquivos para consulta, mas não para alterações, que é o que precisa ser feito para que haja aprendizagem. Então, durante o dia, todo o nosso raciocínio é realizado pelas redes neurais que estão numa parte pequenininha do nosso cérebro, que é chamada de hipocampo. Também é chamada do quê? Da nossa memória de trabalho. Mas a sua capacidade só é suficiente para manter um conhecimento arquivado por 2 ou 3 dias no máximo, já que todo conhecimento novo faz com que os mais antigos sejam apagados. Durante o período de sono, todas as informações consideradas importantes pela nossa mente são transferidas para esses arquivos do córtex cerebral. Elas ali passam a constituir o aprendizado definitivo daqueles assuntos todos. Basta que no dia seguinte seja feita uma breve leitura do mesmo assunto para que essa memória esteja definitivamente consolidada. Mas como é que a mente vai reconhecer o que é importante e o que é supérfluo? Porque durante o dia a gente vê muita coisa. A gente conversa, bate papo, faz fofoca. Como é que ela vai saber o que é importante? Bom, sempre que no momento da aula, olha aí a técnica, e no momento do estudo, você estiver anotando, resumindo ou escrevendo sobre o assunto com a mão, o cérebro registra como assunto importante e que deve ser transferido para o córtex cerebral. Vamos então entender o método e a organização? Nós temos método e organização. Vamos ver o método primeiro. Primeiro passo do método, tá? Qual o momento? O momento é a véspera da aula, da palestra, da conferência, daquilo que você precisa ou tem interesse em aprender definitivamente, seja o que for. Nós estamos falando de aula, mas pode ser uma palestra, uma conferência, etc. Então, o momento é esse. Qual é a ação que nós precisamos tomar? Leia o assunto que será dado no dia seguinte, tá? Sem preocupação alguma em gravar. Mas procure ser curioso, questionador em relação ao texto. E se tiver tempo, pesquise um pouco em outras fontes. Se for uma conferência, uma palestra, tenta ler o assunto escrito pelo cara antes, ele já procure com alguma revista, porque você vai ver a diferença que é entre você ter lido o assunto na véspera. Só lido. Segundo passo do método. Qual é o momento? A aula. Agora, o momento é da própria aula, da palestra, do evento, etc.
Qual é a ação que nós temos que tomar? Participe dessa aula, dessa palestra, desse evento, escrevendo à mão alguns tópicos do que está sendo apresentado pelo professor, pelo palestrante, etc. Pode ser por meio de, digamos, palavras-chave ou rápidos resumos da fala do cara, coisas assim. Tá? Vamos ao terceiro passo do método. Qual é o momento? O estudo do assunto. Que ação nós temos que tomar? Estude o assunto escrevendo. Olha aí eu escrevendo de novo. Ou por meio de resumos, ou por meio de textos, com suas palavras, sobre o que você está entendendo. Mas sempre escrevendo à mão. O ato de escrever em um computador não vai fazer o mesmo efeito, não. Tá? A mão é muito mais importante. Ok? Vamos ao quarto passo do método. Qual é o momento agora? O momento é o do sono. E que ação que nós temos que tomar? Desligue-se de todos os seus equipamentos eletrônicos, TV, computador, tablet, celular, meia hora antes de dormir. Pelo menos meia hora antes de dormir, tá? Tente se acostumar a dormir bem antes da meia-noite. A meia-noite é primordial para esse processo todo dar certo com tranquilidade. Outra coisa, diga para você mesmo a hora que você precisa acordar. Tá? Porque você dizendo isso, seu cérebro vai encaixar todo o período de aprendizagem exatamente no período de sono que você vai ter. Como ele não sabe se você vai ter 8 horas, 7, 6, 5, você dizendo a hora que você vai acordar, ele calcula bonitinho, bonitinho isso. Nosso cérebro tem o melhor relógio do mundo, mais preciso do mundo, que é o nosso relógio biológico. Vamos ao quinto e último passo do método. Qual é o momento? Dia seguinte. Qual é a ação? Leia as suas anotações. Basta isso, mais nada. Agora vamos para a organização. Nós vimos o método, tá? Agora vamos ver algo sobre a organização. A organização eu coloquei em 3 passos importantes. Primeiro passo da organização. Eu prefiro ter um caderno separado para cada matéria. Tá? Esse negócio desse pessoal usar um caderno de 12 matérias, 10 matérias, eu não gosto, não. Você pode usar um caderno para cada matéria ou um porta-folhas classificador, né? Onde cada matéria poderá ter o número de folhas que for necessário. Isso no caderno de 10, 12 matérias é impossível você organizar corretamente, tá? Porque você não vai tirar a folha de uma e botar no outro. Então, o primeiro passo é esse. Arranje um caderno correto para cada matéria, ou um porta-folhas, para que você possa variar o número de folhas para cada matéria. Uma matéria que usa mais folha, que usa menos folha. O primeiro passo da organização é esse. Vamos ao segundo passo da organização. Vá arquivando os assuntos de cada matéria em separado, tá? Construindo o seu próprio arquivo de conhecimento. Isso facilita a leitura posterior e facilita a consolidação da memória. Então, você vai naquela geografia, eu vou dando tudo de geografia ali. Inclusive, o que você escrever sobre pesquisas suas de geografia, coloca ali de geografia. E vai arquivando separadamente. Terceiro passo da organização. Esteja sempre ligado aos acontecimentos do momento. Tá? E procure fazer ligação com algum dos assuntos que você está estudando. Toda vez que você conseguir fazer essa ligação, ou seja, de uma coisa que aconteceu agora, com o que você está estudando, escreva em seu caderno. Escreva um texto relacionado ao acontecimento, à matéria, porque isso vai reforçar na sua mente todo o aprendizado. Tá? Isso aconteceu no colégio, eu recomendei agora um dos últimos acontecimentos mais importantes, que foi a morte de Stephen Hawking. Aí eu pedi para todo mundo fazer isso. Isso grava maravilhosamente bem o assunto do momento. Agora, esses são os três passos. Né? Agora vamos ver uma dica específica para aqueles que vão fazer concursos, vestibulares, etc. Ou seja, porque muita gente que vai fazer concurso vestibular não está mais na escola, já acabou o terceiro ano, etc., e está estudando sozinho. Ou o cara mais velho, etc., está estudando sozinho, sem aula, por conta própria, para um concurso, uma coisa qualquer. Então, o que você vai fazer? Eu recomendo que você organize os seus livros, ou os seus módulos, seja lá o que for, aquilo que está com as matérias que você vai ter que estudar, em uma pilha, tá? E se certifique de que, para cada matéria estudada, o livro que você acabou de pegar vai ser colocado no final da fila, no final da pilha, que é no final da fila. Toda vez que você for estudar, pega o livro de cima. Toda vez que você acabar, põe ele embaixo. Para que isso? Porque, com isso, tá? Mesmo que o tempo destinado a cada uma das matérias seja diferente, essa ordem no estudo vai evitar um vício terrível de quase todos os estudantes, que algumas matérias menos interessantes acabam sendo deixadas para trás. Então, isso não é bom.
porque simplesmente você acaba não estudando uma coisa que é importante para você. Então, essa foi a parte do como aprender de verdade e para sempre, tá? Isso é super importante, a gente fazer isso. Então, esse a primeira parte do nosso trabalho, tá? Deixa eu ver quem falou alguma coisa aqui, que eu estava no outro. Oi. Uma boa noite a todos vocês que estão aí assistindo. Quem tiver alguma dúvida, fale. Nós vamos agora para a segunda parte. A segunda parte é como estimular o filho a aprender de verdade para sempre. Bom, quem tiver alguma dúvida sobre essa parte, como aprender de verdade para sempre, escreva para mim, manda um e-mail para robertoanderson@gmail.com, tá? Ou manda pelo Face mesmo, ou como quiser, tá? Aqui eles têm o WhatsApp, manda pelo WhatsApp, para que a gente tire essas dúvidas, porque é fundamental aprender a aprender. Nossa, isso aí, você vê, eu sempre fiz assim, sempre sobrou tempo para mim. Então, essa parte eu acho tão importante, porque, por exemplo, às vezes eu no colégio, né, antes de entrar no curso superior, chegava no domingo, ia para a praia, passava na casa de alguns colegas, aí chamava, não, amanhã tem prova, eu estou estudando, você não vai estudar não? Digo, eu? Estudar para a prova? Como estudar para a prova? Eu não estudo para a prova. Lógico que não, nunca estudar para a prova, justamente por causa disso. Oi, Iva, de Tatim. Tá? Então, esse é o detalhe, gente. Esse método que eu espero que tenham entendido, quem não entendeu, manda para mim o questionamento, vê qual foi o ponto que não entendeu. E, de qualquer maneira, eu vou fazer um vídeo pequenininho só sobre essa parte, tá? Lógico, esse nosso live vai estar publicada, mas como ela está abrangendo 5 assuntos, vai ficar muito grande, 1 hora. E os vídeos vão ficar uns videozinhos só da parte da aprendizagem, só da parte do estímulo, só da parte do filho com necessidades especiais e só da parte do AEE. Né? Então, são vídeos mais curtos, 6 minutos, 7, 8, por aí. Bom, vamos então à segunda parte? Na segunda parte de hoje é como estimular meu filho a aprender de verdade e para sempre. Então, agora não é mais para os alunos, meus amigos adolescentes, agora é para os pais. Teve um dia, durante uma reunião de pais lá no YouTube, em que eu apresentei uma ideia em relação ao futuro da nossa instituição. Estavam todos os pais reunidos, etc. E eu disse, gente, a proposta que ainda se mantém firme até em minha mente seria a construção da nova sede em nossa chácara, que ainda existe, junto com a área de pesquisa, que é lá próximo ao aeroporto, e a transformação do colégio em um semi-internato, onde os alunos seriam entregues na segunda-feira e devolvidos aos seus pais nas sextas. Quando eu falei isso, até esse momento ficou todo mundo calado, todo mundo ouvindo e tal, ninguém falou nada, ninguém comentou nada. A surpresa surgiu quando eu disse que, dessa forma, os alunos estariam livres da péssima influência de seus pais em relação ao seu aprendizado e também ao seu comportamento. Óbvio que foi uma brincadeira, mas sempre tem um fundo de verdade, tá? E eu vou explicar por quê. Todos nós sabemos que nosso país é o pior país do mundo em aprendizagem. Isso é fato. Algumas dessas razões estão aonde? No sistema como um todo. No entendimento incorreto das leis educacionais, gente, até mesmo por algumas autoridades educacionais. E também por muitas escolas e por muitos professores. E na forma como as famílias fazem o acompanhamento e fazem as cobranças aos seus filhos. Como nossa conversa agora é com as famílias, vamos deixar leis e escolas de lado e vamos ver a parte das famílias. Para evitar dúvida e para facilitar, vamos focar em 3 objetivos fundamentais que precisam ser observados por todos os pais, que são, primeiro, estudos e pesquisas. Os pais precisam estimular seus filhos ao interesse pelos estudos e pesquisas, desenvolvendo neles a satisfação de estarem se sentindo capazes de aprender e de produzir com base nos assuntos que estão no programa. Outro, acontecimentos do dia a dia. Os pais também precisam mostrar aos seus filhos que o acompanhamento dos acontecimentos do dia a dia é a base para interligar os assuntos aprendidos na escola com a realidade do mundo à sua volta. Terceiro ponto, criatividade, inventividade e descoberta. Os pais também precisam, além de tudo isso que nós falamos,
estimular seus filhos a serem criativos, inventivos e descobridores, porque o sucesso no mercado do trabalho futuro vai depender dessas 3 competências principais. Vamos então começar pelo terceiro item, criatividade, inventividade e descoberta, ok? A forma mais fácil de evitar que seu filho seja um simples papagaio repetidor de respostas prontas é o quê? Em vez de responder às suas perguntas, devolvê-las, dando assim a todas as crianças a oportunidade deles construírem a sua própria resposta com base no conhecimento que eles adquiriram até então. Se nós vamos responder, se a gente responde a pergunta dos nossos filhos, o que vai significar isso? Nós vamos acostumá-los a gravar as nossas respostas como respostas padrão. Respostas que devem ser memorizadas para quando forem perguntados um dia. Se eles forem acostumados assim, eles nunca, mas nunca mesmo, vão sentir segurança nenhuma nas suas próprias opiniões, nos seus raciocínios, vão sempre depender da gente ou de alguém para mostrar para eles a resposta pronta. Eles precisam da resposta pronta. Tá? Então, isso é o primeiro passo. Devolva as perguntas aos seus filhos. Vamos ao segundo item? O segundo item é sobre acontecimentos do dia a dia. Bom, para a gente estimular a atenção aos acontecimentos do dia a dia, precisa que eles vejam o exemplo em casa. Ou seja, eles precisam perceber que os pais, que vocês pais, estão sempre conversando com eles sobre os assuntos que estão acontecendo no dia a dia. O ideal é planejar refeições, porque aí atinge outros objetivos, em que todos estejam à mesa, sem a presença de celulares, nem demais equipamentos eletrônicos, numa conversa livre e aberta sobre os acontecimentos do dia, tá? Isso é importantíssimo. Esse momento pode ser estendido também para outros assuntos. Por exemplo, para que os filhos relatem seus sentimentos, suas emoções. Nós temos que estimular isso também, porque isso vai reforçar a relação familiar e vai evitar o grande perigo dos filhos procurarem apoio externo à família para poder contar seus problemas. Eu vejo isso muito. Essa procura de mentores externos, algumas vezes pode ser até tranquilo, mas outras pode destruir toda uma educação familiar. Tá? Vamos agora ao primeiro assunto, que a gente falou, o terceiro, o segundo, agora o primeiro. O primeiro o que é? Estudos e pesquisas. O maior erro de muitos pais nesse primeiro item de estudos e pesquisas, e esse é o erro mais grave que eu considero de todas as famílias, tá? Tá em substituir o interesse pelos assuntos que o filho está aprendendo pelo único e exclusivo interesse pelas notas que ele tirou. Isso é um vício terrível de grande parte dos pais, cobrando notas, em vez de discutir sobre assuntos aprendidos. Se você discute sobre o assunto aprendido, você mostra. Se você não discute sobre o assunto aprendido, você só cobra nota, você está mostrando ao filho que ele só precisa decorar para a prova. Ou ele pode até copiar as respostas do colega e ir colecionando notas, sem a menor preocupação com a aprendizagem, porque o que interessa é a nota. Ele não precisa nem dizer para você o que ele aprendeu. Então, ele não precisa aprender, só precisa ter nota. Dessa forma, acaba sendo criada a cultura do se livrar do assunto. Assim que ele consegue se livrar da prova, ele se livra do assunto. Então, o assunto que ele já fez a prova, esquece, nunca mais vai lembrar. Se precisar, quando esse aluno for fazer algum concurso, para qualquer coisa, ele vai ter que estudar do zero, já que tudo vai estar tudo isso esquecido na sua mente. Agora, se em vez dos pais cobrarem notas, os pais se interessarem pelos assuntos aprendidos naquele dia, ou seja, perguntar o que você aprendeu ontem, vamos conversar sobre isso, me ensine. Isso vai estimular o filho a buscar mais conhecimento todos os dias, para que ele tenha algo a conversar com você. Ele está doido para conversar com você. E se você quer saber o que ele aprendeu, ele vai trazer os assuntos que ele aprendeu para conversar com você. Essa forma é a forma certa. E essa forma vai criar a cultura da aprendizagem real e da busca permanente pelo conhecimento. O que isso vai fazer? Como resultado, isso vai garantir o sucesso futuro do filho. Mas, vamos agora a um outro detalhe. Mas meu filho tem, digamos, uma dificuldade de aprendizagem, uma necessidade educacional específica, tá? E agora? Qual é a diferença? Bom,
Quando a criança tem uma necessidade educacional específica, aí então é que mais precisamos da presença de vocês, pais, acompanhando cada momento da aprendizagem dos filhos e, importante, reconhecendo cada um dos seus avanços, por menores que eles sejam. Não há melhor tratamento para qualquer tipo de dificuldade de aprendizagem do que a elevação da autoestima do filho e o cuidado nesses reconhecimentos. O cérebro detecta todas as nossas dificuldades, todas as nossas síndromes, todos os nossos transtornos, todas as nossas doenças, e está sempre trabalhando incessantemente para providenciar a redução dos sintomas e, em alguns casos, até conseguir a cura. Como eu tenho comentado nas minhas aulas e palestras, há cientistas que já descobriram que o cérebro tenta curar até a esquizofrenia, que é uma doença considerada pela medicina como incurável. Mas para que o cérebro faça isso, ele precisa estar com a autoestima elevada, coisa que depende de todo mundo que esteja em volta dessa criança. Na escola, os professores e também os colegas, né? Em casa, toda a família. Para isso é fundamental que todos entendam e respeitem as dificuldades da criança, que tem necessidade educacional específica, para trabalharem constantemente o reconhecimento dos seus avanços, porque só assim nós vamos elevar a autoestima dele. Porque a medicina não sabe como tratar, como curar esses vários sintomas e transtornos. Mas o sistema límbico, ou seja, o cérebro da criança sabe. Sabe, pelo menos, no mínimo, diminuir os sintomas. Então, o que nós precisamos é reconhecer os avanços, aumentar a autoestima dele constantemente, para que o próprio cérebro trabalhe a favor dele e melhore a capacidade de aprendizagem dele. Mas nós temos que lembrar também que o aluno que sabe das suas dificuldades, ou seja, ele já sabe qual é a síndrome dele, como um falou, eu sou autista, tio, então ele já sabe tudo. Ele pode ter uma tendência de ficar com preguiça de raciocinar, porque isso é um mecanismo de defesa, inconsciente, lógico, né? Apoiado na sua síndrome, no seu transtorno. Então ele sabe que tem uma síndrome, ele sabe que tem um transtorno. Então o cérebro, inconscientemente, fica preguiçoso para raciocínio e coloca a culpa na síndrome, no transtorno, naquela dificuldade neuropsíquica ou emocional e tal de aprendizagem. Tá? Por isso que os pais devem mensurar muito bem o que pode ser preguiça e o que pode ser cansaço real durante as tarefas que ele está fazendo em casa. Porque às vezes ele diz, eu estou cansado, eu não estou aprendendo. Aí a gente pensa, não, como uma criança com necessidade de educação específica muitas vezes cansa rápido, nós podemos achar que é o cansaço, mas muitas vezes não é. Então, muitas vezes é preguiça mesmo. Como é que a gente vai perceber isso? O jeito é a gente criar estratégias de estímulo, atividades lúdicas, realizadas em conjunto, porque junto com a gente ele se estimula melhor, né? Para a gente ver se é preguiça mesmo ou se é cansaço. Se mesmo com a atividade lúdica ele cansar, é porque está na hora de parar, dar um breakzinho e começar mais tarde. Bom, gente, trabalhando dessa forma, pode ter certeza que as famílias vão estar contribuindo maravilhosamente para o sucesso de todos os seus filhos. Pode ter certeza absoluta. Tá? Então, isso é fato, é fato. Tá? Então, vamos ver mais uma... Esse correio, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Sim, Elielza, ensinar meus alunos de verdade. Aproveite essa proposta na próxima reunião de pais, sim. Se quiser mais algum detalhe... Ah, Elielza, você é de Ipixuna, né? Ótimo. Então, se quiser mais algum detalhe, entre em contato comigo. E também, como eu falei, vai ter um vídeo exclusivo de cada detalhe desse que nós estamos falando hoje, para ficar bem curto, né? Vai ficar curto e mais fácil para vocês passarem. Porque aí não precisa passar uma coisa de 1 hora, nem baixar a live, que é de 1 hora. Vocês baixam o programa no YouTube, que vai estar publicado no YouTube a partir de sexta-feira. Talvez amanhã ainda não, talvez sexta-feira, tá? Eu aviso aqui. É no youtube.com/c/Roberto Anderson. Quem entrar no YouTube, por favor, se inscreva lá, para vocês receberem automaticamente tudo. Quem tiver inscrito, eu não preciso nem avisar. Automaticamente já vai estar avisado. Né? Vamos então para o quarto item, né? Porque eu já falei 3. O quarto é, por que existe o AEE? Então, essa pergunta veio dos alunos de Santo Antônio do Tauá, lá no Pará, que são os alunos de Marli. Tá? Então, vamos conversar sobre esse assunto, que também
é de primordial importância esse assunto, que é o quê? É a importância do AE, Atendimento Educacional Especializado. Gente, na realidade, não havia nada disso, né? Tudo começou quando a sociedade começou a pressionar o governo para que exigisse o respeito às crianças e aos adolescentes com necessidades educacionais específicas. Os motivos eram vários. Entre eles, o de que o acolhimento em instituições só para pessoas especiais, aliás, cujo trabalho é muito bem feito, mas embora o trabalho dessas instituições seja muito bem feito, não os estimula a reduzir seus sintomas, já que nesses lugares todos são semelhantes em suas dificuldades. Então, o aluno que está lá, ele está vendo os outros em volta iguaizinhos a ele, então ele não tem estímulo para mudar, para melhorar. Outro ponto é que grande parte das famílias escondia seus filhos especiais em casa. Incrível, mas tinham vergonha de mostrá-los em público. Aí uma análise, né, realizada por diversos setores da sociedade mostrou que, se nós todos temos os mesmos direitos, os portadores de necessidades educacionais específicas também devem participar do processo educacional, visando os mesmos objetivos de todos. Quais são esses objetivos que eu estou sempre martelando? Primeiro, garantia da aprendizagem real. Segundo, estímulo à autonomia futura. Terceiro, promoção da socialização. Mas se, de acordo com a legislação atual, todos esses três pontos deverão ser realizados pelos professores regulares em sala de aula, únicos responsáveis por esses três objetivos, onde fica a parte do AE? Pois bem, o conceito do AE é trazer para a escola ou para um centro municipal os serviços que antes só eram realizados naquelas instituições especializadas, tipo a PAI, Pestalozzi, etc. Mas visando o quê? O desenvolvimento cognitivo do aluno, ou seja, cognição é o quê? Capacidade de aprender, intelectualidade é conhecimento. Então, o desenvolvimento do AE, feito no AE, é o desenvolvimento cognitivo, o desenvolvimento da capacidade de aprender, que é a forma de aprender e a capacidade de aprender. Visando também, o AE, a orientação dos pais em relação ao acompanhamento dos filhos. Tá? A orientação dos professores em relação à forma do aluno aprender. Então, são essas três coisas, principalmente, né? Desenvolvimento cognitivo do aluno, orientação de pais em relação ao acompanhamento dos filhos, orientação dos professores em relação à forma do aluno aprender. Que professores? O da sala regular. Mas a responsabilidade dos profissionais de AE começa antes disso, até do início do atendimento especializado. Onde? Na identificação de cada síndrome, de cada transtorno, de cada dificuldade, para identificar quais que podem ser atendidos pelo serviço AEE. O AEE, então, é o quê? É uma equipe tem que ser composta por uma equipe multidisciplinar. Quem compõe o AEE podem ser pedagogos, psicopedagogos, psicólogo escolar, fonoaudiólogo escolar, nutricionista, terapeuta ocupacional, fisiomotricista, uma série de outras especialidades que vão sendo que vai sendo sentido a necessidade. Aí faz essa proposta e coloca no AE mais essa especialidade. Essa equipe faz o quê? Ela analisa e prepara os relatórios individuais de cada aluno analisado, encaminhando o aluno para o atendimento. Por isso, essa equipe deve estar o tempo todo se atualizando em relação à identificação de todos os sintomas característicos do público-alvo de AE. Nesse ponto é bom lembrar que para ser público-alvo do AE não tem que ter laudo médico. É proibido exigir laudo médico para atendimento pelo AEE, já que o atendimento é educacional e não clínico. E isso não sou eu que estou inventando, não. Quem está dizendo isso é a nota técnica 04 de 2014 do MEC, que foi publicada em 23 de janeiro de 2014. Tanto eu falar, já decorei. O laudo médico sobre síndromes e transtornos, ele é muito importante, mas não para nós. Ele serve para o atendimento clínico do paciente. Esse laudo vai servir para quê? Ele visa a redução dos sintomas ou a cura do paciente.
Já o relatório educacional feito pela escola ou pela equipe do AEE é um relatório educacional sobre as mesmas síndromes, os mesmos transtornos, mas com outro foco. Ele vai servir para o atendimento educacional especializado. Esse relatório, esse escolar, ele visa a identificação das características que devam ser respeitadas pelos educadores e o desenvolvimento de habilidades e competências cognitivas para permitir o exercício da aprendizagem, para permitir o desenvolvimento da autonomia, para permitir a socialização. Então, é por isso que nós precisamos identificar. Tá? Então, vocês veem, os objetivos do laudo e do relatório são completamente diferentes, embora sobre as mesmas síndromes e os mesmos transtornos. Voltando agora ao AEE. Então, vamos ver. Identifica-se o público-alvo. Tá? Identificou o público-alvo, providencia-se as matrículas e realiza-se os projetos individuais de atendimento, já que cada dificuldade exige um projeto individual, específico. Há, por exemplo, ensino de Libras, ensino de Braille, ensino de recursos assistivos, ensino de comunicação alternativa, desenvolvimento de mobilidade e outros. Mas agora vamos à parte mais crítica, cuja responsabilidade final é do professor em sala de aula regular, que é a busca de metodologias e formas didáticas adequadas para permitir o desenvolvimento intelectual, o incentivo à autonomia e a socialização de todos os seus alunos, inclusive os que têm necessidades educacionais específicas. Se o aluno com algum tipo de dificuldade de aprendizagem não faz parte do público-alvo do AEE, então veja só, tem um aluno na minha, eu sou professor regular, tem um aluno na minha sala que não é público-alvo do AEE, tá? Logo, ele não vai ser atendido pelo AEE. Logo, quem é que vai me dizer como é que ele aprende? Eu. Cabe ao professor regular o entendimento desse aluno, a identificação da sua forma de entender e de aprender, assim como a adaptação dos conteúdos, a criação de metodologias e técnicas específicas para ele. Lógico que a adaptação de conteúdos e a criação de metodologias específicas sempre será responsabilidade do professor da sala de aula regular, orientado pelo pessoal de AEE. O profissional de AEE não vai fazer isso, ele vai orientar o professor para o professor fazer. Já para os alunos atendidos pelo AEE, o professor já fica um pouco mais leve, porque ele tem a orientação feita pelos profissionais de AEE sobre a forma como cada aluno que está no AEE consegue aprender, tá? Desde a necessidade de recursos específicos, a necessidade de intérpretes, de equipamentos. Se o aluno, digamos, é mais visual que auditivo, se o aluno raciocina mais logicamente do que associativamente, se o aluno entende tudo ou só entende frases curtas, como eu peguei um aluno uma vez na África que ele só entendia substantivo, tá? Estava num processo de desenvolvimento intelectual e ele só entendia substantivo, frase com verbo ele não entendia, né? E todas as demais especificidades de cada aluno. Então, o AEE mostra ao professor isso, o professor então cria suas metodologias para atender essa necessidade. Tá? Essa relação entre a equipe de AEE, tá, e os professores deve ter uma frequência boa, né? Uma frequência que seja considerada necessária para permitir o quê? Que todos os alunos incluídos estejam sendo muito bem atendidos em seus 3 objetivos principais, ou seja, eles estejam voltando a aprendendo, se desenvolvendo rumo à autonomia e estejam sendo socializados. Então, tudo isso é fundamental, tá, para o AEE funcionar corretamente. Nós precisamos disso. Tá? É muito importante que nós façamos isso, que entendamos isso, porque isso é a maneira de nós conseguirmos salvar essas crianças que estão numa situação de abandono dentro da própria sala de aula. Então, infelizmente, eu ainda tenho recebido comentários, né, registros, comentários, de que está havendo muita resistência do professor regular em entender que aquele aluno que está ali é dele, que a responsabilidade é dele. O que eu mais ouço é dizer, não tem como. Gente,
Eu mostro em todos os lugares. Agora, a última cidade que eu fui foi mostrar isso, foi Brumado. Como é que a gente cria uma metodologia para que isso seja possível? O que nós não podemos é ficar de braços cruzados, deixando esses alunos perdidos em sala de aula, sem a menor condição de aprender, se desenvolver. Espera aí, nós temos que ter responsabilidade em relação a isso. Então, a metodologia que eu comentei e comento em todos os lugares, não é que seja boa porque fui eu que desenvolvi, não é isso. Nós precisamos desenvolver qualquer tipo de método, desde que todos os alunos estejam aprendendo. Nessa de dinâmica grupal, como todos sabem, né? Todos os que assistiram minhas palestras sabem, nada mais, é uma coisa tão simples, tão simples. Ela é fácil demais. E o trabalho que dá é só no início. Porque qual é o trabalho que dá? A única coisa que você vai fazer é o quê? Preparar, planejar bem a sua aula, porque ela tem que ser bem planejada, porque você tem públicos diferentes para aprender o mesmo assunto, o mesmo tema, que vai ser dado de forma diferenciada, vai ser dado adaptado à capacidade cognitiva e ao nível intelectual de cada um dos seus alunos, que é como deveria ser feito, mesmo que não tivesse nenhum aluno especial em sala. Tá? Então, o nosso planejamento começa como? A primeira parte do nosso planejamento é analisar o que está acontecendo no mundo, ou na cidade, ou na vida daquelas crianças, daqueles adolescentes, tá? E que possa ter alguma ligação com o assunto que você vai dar naquele dia, ou naquela semana. Digamos, cada assunto normalmente leva 2 semanas, digamos assim. Então, o assunto daquelas 2 semanas, tenta ligar alguma coisa, planeja. Aí verifica o que aconteceu, grava um vídeo do que aconteceu, que saiu no jornal, aquela coisa toda, pega uma revista, um jornal, uma figura, pega na internet uma figura, aí você vai começar a aula fazendo o marketing do assunto. Então, esse marketing do assunto é o início de todas as nossas aulas inclusivas. Vamos considerar que a aula inclusiva é aula comum. Não vamos pensar que a aula inclusiva é a aula quando tem aluno incluído na sala. Vamos pensar que toda a nossa aula tem que ser inclusiva, tenha aluno especial ou não. Porque se nós fizermos assim, nós vamos estar incluindo alunos que nós nem sabemos que têm dificuldade de aprendizagem, porque está quietinho ali no canto. Está sempre passando de ano, a gente não sabe como, arrastado, etc. Mas está com uma certa dificuldade. Vai encrencar no futuro. Então, quando nossa aula é inclusiva, a gente inclui esse. Ah, não, na minha sala de aula não tem nenhum aluno de inclusão. Até um professor me disse, graças a Deus, meu Deus do céu, você não quer treinar, não? Não quer aprender? E será que não tem mesmo? Será que todos os seus alunos são do mesmo nível? Eu achei impossível uma coisa dessas. Eu nunca vi isso, em lugar nenhum, todos os alunos do mesmo nível. Então, vamos dar uma aula inclusiva, mesmo que não tenha aluno especial na sala. Como é que é isso? Primeira parte da aula. Primeira parte da aula, isso que nós já preparamos. Primeiro nós planejamos toda a aula, mas eu vou ir à aula em si, para que esse planejamento seja feito baseado na aula que eu vou dizer. Então, primeira parte. Você vai com todos os alunos olhando para você, pode estar como quiserem. Você vai fazer o marketing do assunto, de maneira que eles fiquem super empolgados. Gente, você viu o que aconteceu ontem, isso aqui, isso na vida de vocês, etc. E, por coincidência, o assunto que a gente vai estudar explica justamente isso, não sei o que, essa coisa toda. Então, você vai ligar aquele assunto do dia, da semana, etc., que está acontecendo no mundo, àquele tema que você vai falar na aula. Aí põe a figura do tema no quadro, ou seja, enfeite a sala com o tema da aula, porque o tema passa a ser a coisa mais importante, porque o tema vai ser a única coisa em comum que todos os alunos terão naquela aula, naquelas 2 semanas de aula, será o tema. O tema é o mesmo. Quando todos os alunos chegarem em casa e alguém perguntar, meu filho, o que você aprendeu hoje? Ele vai dizer o mesmo tema que o outro aluno, que o outro aluno, que o outro aluno. Seja um aluno regular, seja um aluno autista, seja um aluno com síndrome de Down, todos vão dizer em casa, o tema da aula foi esse. Porque esse foi esse mesmo, para todo mundo.
Bom, então o tema é o mesmo, você fez a propaganda, mas a propaganda é rápida. Fez a propaganda, todo mundo se empolgou, aí você distribui todo mundo em grupos. Estuda em grupos. E esse estudo em grupo é para quê? Porque você vai fazer uma aula em dinâmica grupal. Então a aula terá necessidade de cada grupo ter um roteiro para ser seguido. Esse roteiro é que ele tem a mesma figura, mesma cara, mesmo nome para todos os alunos, porque ele é o tema da aula. Eu dou vários exemplos, por exemplo, da aula de seno e cosseno, que aí a figura principal desse roteiro é aquele edifício alto, árvore alta, que você tem que medir a altura, e um observador afastado, né, que ele tem que ver a distância do pé dele à raiz da árvore e ver o ângulo para calcular a altura da árvore. Então a figura é essa. Agora, quem vai calcular seno e cosseno, quem vai só medir, quem vai só pintar, quem vai só desenhar, quem vai só escrever nome, depende do nível em que cada um está. Esse é um grande detalhe. Então, é isso que é o início, a segunda parte dessa aula, inclusive. Tá? Então, distribuiu todo mundo em grupo, né? O tema é o mesmo e colocou os roteiros. Esses roteiros é que vão ser preparados dessa forma. Cada roteiro vai ter perguntas ou itens a serem cumpridos que todos, o aluno que recebeu o roteiro vai entender. Então, no nível de cada um. É exatamente isso que vai ser feito. Pronto, feito isso, depois a distribuição dos grupos vai sendo mudada, vai mudando no correr do tempo. Bom, dependendo da necessidade do professor. Aí o professor vai fazer o quê? Deixa todo mundo lá nos grupos? Não. O professor senta com o primeiro grupo, conversa, observa o andamento do cumprimento do roteiro, levanta, vai para outro grupo, senta, conversa com todo mundo. Com isso, ele já vai registrando quem está com dificuldade, quem não está, quem precisa mudar de grupo numa próxima oportunidade. Né? Então, o professor vai visitando grupo por grupo até chegar ao último grupo. E aí volta, se a aula for longa, 100 minutos, por exemplo, ele dá umas 3 voltas. Se for uma aula curta, ele dá uma volta e meia, uma volta, até 2 dá para dar. Mais ou menos. A aula de 100 minutos vai dar umas 4 rodadas, dependendo do número de grupos. Né? Eu estou falando em termos de 30 alunos em sala, tá? Com 6 grupos de 5. Mas pode ser como quiser. Aí, com isso, o que acontece? A gente já vai avaliando ao mesmo tempo que nós estamos conhecendo e íntimos, nós estamos próximos dos alunos. Repare a vantagem disso tudo. Primeira vantagem é que todos os alunos estão se sentindo aprendendo ao mesmo tempo. Você tem que preparar os alunos que não têm necessidade especial e que vão sentar junto com os alunos com necessidade especial para que eles estejam, até recebam às vezes o mesmo roteiro que os outros, ou que eles estejam criando uma ludicidade para um ajudar o outro, mas sempre naquela, nunca de eu ajudar ele. Você sabe que você sabe mais que o outro, mas esse aluno vai ser treinado a ajudar o outro e pedir a ajuda do outro em alguma coisa que ele vai inventar. Tipo, como é que você consegue pintar isso sem borrar? Como é que você conseguiu fazer isso? Me ensina. Para que haja uma sensação de parceria. Nunca uma sensação de eu sou inferior a alguém, ou eu superior a alguém. Isso é o trabalho do professor. O professor tem que estar com essa visão e com essa preocupação quando ele senta com os grupos. Ele tem que identificar o aluno que é melhor, o aluno que tem mais dificuldade. Então, isso ele vai fazendo porque ele está sentado com 5 alunos, ou com 6 alunos. Quando o professor está dando aula para 30, ele não tem condição de ver isso. Quando ele está sentado com 5, 6, ele vê. Essa é uma das outras grandes vantagens. Você está próximo. O aluno que jamais faria uma pergunta para você, jamais diria que tem dificuldade, numa situação dessa, ele fala com a maior tranquilidade, que ele pode falar baixinho que você está ouvindo, você está do lado dele. Né? Nosso atendimento que você dá, a sensação que o aluno tem de ser próximo do professor, é uma sensação de pertencimento, uma sensação de afetividade, uma sensação de que ele nunca teve. Porque na sala de aula ele sempre estava lá, um aluno jogado. Da maneira que está, ele está próximo do professor. É por isso que o professor tem que estar sentado em cada grupo. Tá? E isso é muito importante,
vai para tudo. Porque eu estou vendo muitos professores que ouvem eu falar e ficam sentados na carteira dele. Não vai dar certo nunca. Não vai ter proximidade nunca com os alunos. Vai ter bagunça em sala de aula. Tá? Vai ter aluno batendo em aluno. Tudo que acontece numa sala de aula vai acontecer nessa sala de aula inclusiva, se a metodologia não for cumprida corretamente. Então não adianta o professor chegar, poxa, essa turma é impossível. Você fez a aula com dinâmica grupal corretamente? Você participou de todos os grupos, revezando? Se você não fez, desista de reclamar. Tá? Então esse é o detalhe. Então vai de grupo em grupo. Aí, isso já é avaliação, tá? Você já está avaliando também. Porque esse negócio de avaliação, que nós temos que ter, aliás, nós temos que ter um vídeo exclusivo sobre avaliação. Nós conversamos bastante sobre isso, que é uma das maiores dúvidas que eu tenho visto, um dos maiores erros que estão acontecendo no nosso país é o erro da avaliação. Primeiro, a exigência de nota e de prova. Só em exigir nota e prova rigorosamente, as históricos têm com nota, tudo com nota, a gente já muda totalmente o conceito de aprendizagem para aquilo que eu falei no início, né? Não é aprendizagem, é tirar nota para passar. Né? Então, esse é o grande detalhe que nós precisamos mudar isso, até chegar a um ponto que provas sejam feitas para treinar para concurso, mas não para nota para passar. Para nota para passar, você avalia na hora. Você está com o grupo ali, está avaliando. E a avaliação que você tem que fazer é o quê? O que eu preciso fazer a mais para esse aluno estar aprendendo tudo? Então, quanto mais nós conseguimos fazer ele aprender, melhor para nós. E não é aprender igual aos outros, não. Lembre disso também. Nenhum aluno tem que aprender igual ao vizinho. Tá? Todo aluno tem que aprender dentro das suas possibilidades e a partir do ponto que ele já sabe. Não é só aluno especial, não. É todo aluno. Tá? Então, isso é muito importante nós vermos, porque o que nós fazemos é que nós fazemos comparações. Só em você botar nota, entregar um boletim, publicar a nota, você está comparando. Aí, quanto você tirou? 10. Poxa, eu tirei 8. Já comparou. Não poderia ter nota para não haver comparação. Como é que você está hoje? Parabéns, você hoje está melhor do que ontem. Poxa, a comparação que a gente tem que fazer com os alunos é como o aluno está em relação a ontem. Melhorou em relação a ontem? Você já aprendeu aquilo que você teve dificuldades naquele teste que nós fizemos? Aquele questionário que nós passamos ontem, você já conseguiu entender aquela questão ou precisa outra explicação, ou pesquisar mais um pouco, tem que dar mais um tempo? É isso que nós precisamos, conceito de mudar todos os conceitos para conceitos de aprender e nunca de tirar nota. Tá? Então, esse é o processo de educação dinâmica grupal, é esse. Aí o professor vai para todos os grupos, quando chegou no último grupo, ele então volta e continua a sua volta, continua rodando. O professor tem que estar o tempo todo conversando com os grupos, o tempo todo conversando com os grupos. Porque os grupos já sabem que o professor vai estar lá e já vão se preparar para dizer, não, a gente já está aqui. Qual foi o avanço que vocês tiveram do momento que eu passei para agora? Se você percebe que algum grupo não avançou, já anota para trocar os componentes na próxima aula. Você já tira aqueles componentes e espalha para os outros grupos. E outra coisa, se você descobre no grupo 1, 2 e 3, que você tem no grupo 1 um aluno que fica só esperando a resposta dos outros. No 2 também tem um assim. No 3 também tem um assim. Você já prepara para botar esses 3 alunos num grupo só da próxima vez. Certo? Que eles não vão ter quem copiar, quem esperar, eles vão ter que se virar para realmente botar a cabeça para funcionar e raciocinar. Então, todos os processos de aprendizagem, todo esse processo de aprendizagem fica muito mais fácil, muito mais eficaz, quando nós fazemos dessa forma, que é simplesmente o exercício da dinâmica grupal. O grande problema é que grande parte dos professores não quer experimentar. Grande parte dos professores prefere ficar naquele mesmice, tá, da aula expositiva, etc., inventando um monte de desculpa para não sair da sua carteira. Tá? O ideal mesmo seria não ter carteira do professor em sala de aula. Aí eu quero ver quem é que vai ficar em carteira. Não tem nem cadeira nem carteira. A cadeira está
Tá na mesa dos alunos lá. Tá ele andando com a cadeira dele para sentar na mesa dos alunos. Porque realmente, um professor que resiste a isso, ele não está com a menor intenção de garantir a aprendizagem de todos. Ele está ali para garantir a aprendizagem daquele que não precisa ter garantia de aprendizagem, porque ele já aprende sozinho. Como eu vejo às vezes professores, aí eu estou dando aula só para esse daqui que o resto não quer. Aí é fácil. Você dá aula só para quem quer? Eu quero ver você garantir a aprendizagem de quem não quer. Quero ver você estimular quem não quer. Então, isso o professor chega para mim e diz, não pude fazer nada. Eu já disse, a matéria está dada, eu estou conversando com esse aqui porque esses querem. Isso não é professor, tá? Isso é aproveitador de uma função que é super importante. Então, gente, vamos ficar um pouco mais estimulado para isso, né? Então, esse é o caminho mais importante para garantir a nossa aprendizagem. Já que o tema hoje é aprendizagem, tá? E eu coloquei aprendizagem real e responsável, porque uma coisa é você dar aula, como eu chamo o dador de aula, né? O professor dador de aula. Outra coisa é você garantir a aprendizagem. Então, poxa, gente, e não dá trabalho. O único trabalho que nós temos num sistema desse é a preparação dos roteiros. Mas isso é uma coisa que, uma vez a gente fazendo a primeira vez, depois fica mais fácil. Porque nós temos que ir identificando. Inclusive, isso pode mudar no meio do caminho, porque, de repente, você identifica uma dificuldade que não existia. Não estava registrado um aluno que tem um nível mais baixo do que os outros. Não tinha esse registro. Então, você já modifica aquele roteiro para ele. Né? Então, esse é um trabalho que eu considero de muita responsabilidade. Tá? Amigos, eu vou fazer, então, como eu falei, gravar, separar, né, os assuntos para que nós possamos ter 3 vídeos, pelo menos, 3, que vai ser como aprender de verdade e para sempre. Então, foi o primeiro assunto nosso, vai ter um vídeo sobre isso. Como estimular o filho a aprender de verdade para sempre. Segundo, que nesse eu já incluo como estimular o filho com necessidade de educação específica. Terceiro, por que existe o AE e qual a relação entre o AE e o professor da sala regular. Outro vídeo. E o outro, de novo, o método de dinâmica grupal. A dinâmica grupal. Que não custa nada a gente falar sobre ela de novo, para que todo mundo possa aprender. Então, quem tiver algum outro assunto que sinta necessidade, avise para nós. Outra coisa que eu gostaria de lembrar, nós vamos fazer um curso de extensão em Juazeiro ou Petrolina, possivelmente daqui a 2 semanas. Mas eu vou entrar em contato, está muito em cima já, mas já tem o pessoal organizando lá. E assim que tiver já local, etc., tema do curso e como será, aí eu aviso pelo Face, né? E passo o e-mail também para todos aqueles que estão no grupo IUP. No e-mail. Quem não tiver no grupo IUP, no e-mail do grupo IUP, me avise, que é o do Yahoo Grupos, é iup@yahoogrupos.com.br. Então, quem não tiver nesse grupo, me avise para eu inserir o nome no grupo IUP, porque aí as mensagens chegam para todo mundo, com todos os nossos links, etc., com mais facilidade. Quem tiver aqui no Face também recebe as informações, mas no grupo IUP já vai direto para o seu e-mail, é mais direcionado, bem direcionado, né? Mas pelo Face eu também aviso, pelo Twitter também e pelo Instagram também. Tá? Então a gente avisa em todas as redes sociais, ok? E aí nós estaremos, então, possivelmente daqui a 2 semanas, em Juazeiro. Aí eu aviso onde será, como será, essas coisas todas. E lembrando mais uma vez, para os nossos professores, Conselho Escolar de Classe do dia 21 de abril, de 9 às 12, e reunião de pais, dia 21 de abril, sábado, 14 às 16. Essa reunião é importantíssima para nós combinarmos como garantir a aprendizagem dos nossos filhos daqui por diante
a partir do final da primeira unidade letiva e início da segunda unidade letiva, e com todas as técnicas e métodos que podem ser utilizados em casa e que serão utilizados pelos professores em sala de aula também, ok? Um forte abraço para todos vocês. Aguardem os vídeos do canal do YouTube, youtube.com/c/Roberto Anderson, tá? E muita gente está me assistindo e não pôde estar com o amigo no Face, porque já esgotou, agora tem que ser só seguindo mesmo. Mas, de qualquer maneira, dá o mesmo, recebe as mesmas informações, ok? Então, aguardo todos vocês na próxima quarta, às 8 horas, com mais um tema de grande importância para todos nós. E eu aguardo sugestões, todo tipo de sugestões, ok? Forte abraço, até lá.